Olha, sou o Tiago. Olá, bom dia, muito bem-vindos. Esta é a primeira. Sim. Ok. Como estava a dizer, os padres também podem não ter a máscara na missa, por isso vamos desligar um bocadinho. Bem-vindos à primeira de uma série de apresentações a nível nacional e internacional aqui deste livro do Tomás Bahia. Acho que podíamos começar, antes de falarmos já sobre o livro mesmo, um bocadinho sobre o processo da escrita e a relação que o Tomás desenvolveu com a escrita. E a primeira pergunta mais original de todas, que é: com que idade é que começaste a escrever? Na primeira classe, não é? 4, 5, 6, talvez. Não, estou super dotado. Eu um bocado atrasado, não é? Mas depois aquilo lá avançou. A primeira coisa que eu me lembro de escrever assim mais, que não fosse para a escola ou trabalho de casa, foi no diário. Escrever um diário que trancava a chave e que depois perdi a chave. Portanto, nunca mais o consegui abrir. E depois perdi o diário. Portanto, essa foi a primeira. Igualmente está lá o meu trabalho. Sim, as grandes palavras estão lá. Isso é Bahia. Isso de perder é Bahia. É género. Depois de tudo. E o diário foi uma dessas coisas. A chave e depois o diário. E depois eu lembro-me assim, de estar na festa de 18 anos da Catarina, que ainda não está cá, e escrevi um poema num guardanapo, assim, enquanto estávamos a jantar ou a seguir ao jantar. Escrevi um poema no guardanapo e depois fui dizê-lo à frente de toda a gente. E o poema, pronto, eu não vou dizer o que é que o poema tinha, que era um bocado chocante, mas fazia uma comparação entre a minha irmã Catarina, gostava que estivesse cá, e a Britney Spears. Era a minha ídola na altura. E as pessoas ficaram um bocado chocadas e eu, pronto, fui-me embora, não é? Portanto, essa foi a primeira. Mas tinhas com que idade aqui? Eu tinha 12. Acho que foi o primeiro poema que eu escrevi. E não te lembras mesmo na altura o sentimento que tinhas em querer desenvolver em querer produzir alguma forma de arte? Não, eu não sei o que é que. Não tinha qualquer tipo de sentimento de produzir nada, mas se calhar tinha a necessidade de dizer alguma coisa. E como via toda a gente ali a falar, os adultos todos, e eu minúsculo, não tinha grande legitimidade para dizer nada, então escrito, achei que aquilo tinha outra. Escrito tem sempre mais peso, é verdade. E pronto. Pois. E depois, lá está, isso apagou-se assim durante algum tempo e depois retomaste, de certa forma, a escrita de uma forma mais séria. Depois nunca mais escrevi, nem na escola, nem nos trabalho de casa. E depois, um dia estava em casa, na Rua das Motas, e era um sábado à tarde, como hoje, era um sábado de manhã, e comecei a pôr uma música e tal, comecei a dançar e não sei o quê. Depois o meu primo Filipe, que chegou agora mesmo, Filipinho. Também apareceu lá em casa e eu, não sei, passei o dia todo a dançar, completamente maluco. E depois, não, só calções. Mas tinhas tomado alguma coisa? Não. Não tinha tomado nada, essa é a parte mais surpreendente. Por acaso, não calhou. E pronto, e depois veio-me então à cabeça uma ideia de escrever um poema. E isso foi há 6 anos, 5 anos, 6 anos. E fui lá em cima e escrevi o poema, que é o primeiro que aparece. É o primeiro. Eu acho que esse aí podíamos ler. Sim. Para mostrar, não é? E para dar assim já um cheirinho do quão bom o livro é. O poema chama-se Coração Tribal e diz assim: uma subida pelo Rio Negro, jornada de terra e lamaçal, a cada profunda inspiração uma nota musical. Também o ele não há nem houve que suprima a mente de repente, seja leão, seja elefante, seja um mutante ou um gigante ou só um vento. Mas espera, quem é essa demente? Fonte de poder e pensa de amar, que tem nome de quem fala e de quem mente, sem apoio para assegurar. Dentro de qualquer organismo,
há quem seja assim mais popular, calmo, pacífico no abismo, malamente o faz parar. Desejado até aos fins da terra, por todos, por ti, por cada um, pontificado pelas gentes lá da serra, há mais de 2001. Como foi ele assim passar à frente, sem ver, pensar ou ter visão, qual âncora que o peso nem sente, é um tal de coração. Se estreia logo assim, está para grandes voos, não é? As expectativas estão lá em cima. Mas, Escreveste à mão ou no computador? eu escrevi este no computador. Todos são no Foi computador. no computador da minha mãe, até que estava lá aberto, naquele filme lá em cima, e eu aproveitei. Prefere escrever sempre no computador? Varia. Escrevo à mão, no computador, no telemóvel, No guardanapo. no É guardanapo. verdade, foi verdade. Exatamente. Na areia da praia, uma vez escrevi na areia, porque não tinha trazido nada comigo, nem telemóvel nem nada, e escrevi na areia e depois pedi a um tipo que estava lá na praia comigo para. Porque eu ia me esquecer, não é? Portanto, eu pedi para ele: olha, escreve lá isso no telemóvel. Olha, diz lá, Olá! Olá! Olá, Mini. Eu tenho uma sobrinha afilhada, tem um carro novo. É só pistanha. Eu tenho. O que é? Acho que está. Eu tenho sem batom, diferente. Não há Ok, já falámos de ti. Estamos a falar do poema que eu escrevi para os teus 18 anos. Mas eu não disse. Podes dizer. Já não me lembro. A parte final. Já só me lembro. Mas sim, lá está. Estamos a falar de um bocadinho do processo de escrita, não é? Eu estou a deixar aqui as pessoas. Mas vem a ver, não. Está tudo bom aí atrás? Quem estás a chamar? Eu tenho. O poema. Este poema fala de quê? Pronto, o poema chama-se Coração Tribal porque é tribal? Porque quando eu fui à Amazónia com o meu pai, nós fomos subir o Rio Negro, não foi? E então o poema começa assim, não é? Uma subida pelo Rio Negro, jornada de terra e de lamaçal, por cada profunda inspiração, uma nota musical, porque eu estava bem ali no meio e tal. E depois comecei a pensar na sensação de estar no Rio Negro, a subir o Rio Negro, que é um rio que vai desaguar no Amazonas, e quando desagua no Amazonas aquilo tem uma expansão, uma amplitude gigante, ao ponto de um lado não dá para ver o outro lado da margem, outra margem. Então aquilo, quem entra de barco lá, tipo, aquilo tem uma profundidade inacreditável. Eu lembro muito da sensação, estava a pensar nessa sensação quando escrevi, e comecei a pensar que essa sensação só existe porque nós temos uma mente, não é? Sim. E porque isto tudo acontece, essa sensação acontece na mente. Então comecei a escrever sobre, pronto, não existe tamanho que suprima a mente, por maior que ele seja, e depois comecei a pensar, mas pronto, de facto, comecei a pensar que o que é mais valorizado é o coração, não é? Muito mais do que a mente. O coração é aquilo que é romantizado, digamos assim. Mas na verdade devia ser a mente, porque a mente é que é capaz de produzir tudo isso tudo. Então eu comecei a pensar nessa dicotomia coração-mente. O que é que o coração, qual é a representação que o coração tem, qual é que se calhar é a representação que a mente não tem, e a mente é vista como esta demente, não é? Que distorce, mas que no fundo é a fonte de qualquer luz. Então pronto, comecei a pensar, comecei a falar desta diferença entre o coração e a mente, e depois aqui comecei a falar sobre o coração, que é dentro de qualquer organismo, há quem seja assim mais popular. Quem é que é mais popular que a mente? É o coração, calmo, pacífico, no abismo, mal a mente o faz parar. Não é? Portanto, mal a mente diz para de bater, o coração para de bater. Foi muito bonito. E pronto, desejado até aos fins da terra, por todos, por ti, por cada um, pontificado pelas gentes lá da serra, portanto, há mais de 2001, desde o tempo de Jesus Cristo, que o coração é glorificado. E olá, Ferronha e Mafalda, a Inês e Miguel também.
E pronto, e depois acaba a dizer, pá, mas então como é que o coração foi passar à frente da mente, sem ver, sem pensar, sem ter visão? É uma âncora que o peso nem sente, é um tal de coração. É sobre esta diferença entre a mente e o coração. E depois o livro todo tem algumas dicotomias como esta: mente e coração, vida e morte, crença e ciência, preto e o branco, claro, não é? Portanto, eu sempre gostei do conceito de dicotomia desde Cesário Verde, na escola, que ele falava de dicotomia cidade-campo. E falava sobre como ele era angustiado na cidade e batia mal na cidade e depois no campo adorava e estava relaxadíssimo. Portanto, gosto desse conceito de dicotomia. Sim. Pois eu aqui, por acaso, lá está, a sensação que eu tenho a ler o poema e a ouvi-lo, mesmo parece que estamos no Rio Negro, a subi-lo também. Repara que começou no Rio Negro e acabou na mente e coração. Portanto, às vezes acontece isso, começas a pensar uma coisa e pronto. E parece que estás lá e que estás a pensar nisso, a pensar na dicotomia. É muito bonito. Olha, e agora... Estou aqui a olhar para as minhas notas, desculpem. Pronto, e lá está, continuando nesta coisa da dicotomia e do preto e do branco, pronto, o título é Pensamentos a Preto e Branco. Não é? Porquê esse título? Isto foi com... Estava a falar com o Taipa. O Taipa está aí, virtualmente. Estava-se a sentir mal. Mas ele não está aí no telefone, pronto. Sempre perguntas para alguém, a pessoa está para chegar. Está para chegar. Algumas chegam, outras não. Mas nós estamos aqui. Estava a falar com o Taipa e pensámos em fazer um livro que era de fotografia e textos. E era todo a preto e branco. As fotografias eram preto e branco e o texto, claro, era preto e branco. Sim. Então o texto o nome veio daí, só que depois esse projeto nunca saiu. Depois não fez as fotografias. Não, o projeto nunca saiu do papel e eu pensei, pronto, está bem, então não há fotografias, fica só o texto. Portanto, foi isso. E ao mesmo tempo, por causa da questão da dicotomia, não é? Sim, exatamente. É a maior dicotomia que há. E depois tens o I vermelho aqui na capa, não é? Porquê que o I, ou a letra E, não é? Está vermelho? O I é vermelho porque, na verdade, há muito pouca coisa que seja completamente preta ou completamente branca. Muito bem. Existe muito mais tons de cinzento que propriamente preto e branco e as pessoas são um exemplo disso. Nenhum de nós é totalmente bom ou totalmente mau, ou totalmente espetacular ou totalmente horrível, menos o Ferronha, que é um tom de cinza muito escuro. Mas de facto o vermelho representa a cor, não é? E nós cada vez mais vemos as coisas politicamente polarizadas e tudo ou não é, ou és a favor ou és contra, ou és contra a vacina ou és a favor da vacina, ou és contra o aborto, és a favor do aborto, e parece que não existe meio termo, nem existe espaço de diálogo, e na verdade o progresso faz-se nos tons de cinzento e nunca no preto e no branco, porque esses estão sempre em polos opostos, não é? Então o vermelho é para representar isso e ao mesmo tempo é para representar as coisas boas da vida, que é tudo aquilo que nos faz sentir alguma coisa que muitas vezes tem cores muito diferentes, não é? É um arco-íris de sensações e de cenas assim. Muito bem. Há pouco estávamos a falar, não é, de como é que tu começas a escrever os poemas, não é? Tanto pode ser no computador, como pode ser num guardanapo, como na areia, não é? Sim, na areia, esse foi fixe. Na areia foi depois esse tipo que escreveu, que era depois eu fiquei amigo dele, ele se chama Sigurd. E era norueguês e ele escreveu no telemóvel. Eu estava a ler na areia e ia dar-lhe a ele para ele me mandar. Depois eu não ouvi de lado nenhum. Ele mandou-me um e-mail com o texto para não o perder. Sim. E o texto também está aí no livro. Boa. Chama-se Sobre as Rochas. Por favor, conhece esse? Que é sobre andar descalço sobre as rochas. E. Gostava de dizer mais. Aqui muitos dos poemas de Tomás acho que têm coisas muito bonitas, ou seja, tanto há uma... Mas já leste o livro? Já leste? Sim. E gostaste? Há muitos que descrevem a realidade como ela é,
e a beleza do normal. Eu acho uma coisa sempre muito é quase romântico isso. E depois há outros também que são um bocadinho, e acho que se calhar o Coração Tribal é um bocadinho mais assim, que é bastante profundo, mas que o significado não está logo aparente. Era este o meu comentário. Bom comentário. Pronto. Exato, ou seja, nós estamos a falar, não é, de como tu começas, não é? Mas acho também que é bom para desmistificar, porque não sei como é que o nosso público se sente em relação a isso, mas muitas vezes as pessoas pensam que quem escreve ou quem produz arte, que as coisas caem de uma inspiração divina ou que de repente aparecem, mas eu vejo as coisas muito mais de uma forma mesmo para escrever canções. Temos claramente ali, há sempre aquele bocadinho que vem do nada, não é? E depois somos nós que agarramos esse bocadinho e a partir daí trabalhamos de uma forma bastante racional, não é? Com o arsenal de ferramentas que nós temos. Tu também vês isto assim? Como é que tu vês o teu processo de escrita? O desenvolver de um poema? Sim. Eu já tive os dois, ou seja, já tive um que era tipo, isto tem que sair de alguma forma, tipo, Sim. tem que sair. E depois já tive outras, não, agora vou-me sentar e vou escrever sobre isto. E posso ficar ali imenso tempo para tentar fazer, e às vezes sai, outras vezes não sai, mas portanto já tive parti pedra. Sim. E já tive tipo uma nuvem que passou e que deu em alguma coisa. Pois. Exatamente. E tu, como é que é para ti? Pois olha, brutalmente. Que é que escreve canções e a seguir vamos ouvir uma e depois uma também quimista do livro também. Eu acho que também acaba por ser assim. Tu disseste que agora já não eras escrevo há muito tempo. sentir tipo um engenheiro, olhar para uma ponte, como é que era? Exatamente, sim. Ou seja, muitas vezes o processo artístico eu vejo como se fosse um engenheiro civil. Está cá um engenheiro civil, que é o Tomás Negrão, que também escreve muito bem. E eu, Tomás, corrijo-me se eu estiver errado, mas eu penso que seja, ou seja, eu sou um engenheiro civil, quero fazer uma ponte e, ou seja, tenho ali o meu objetivo, não é? E depois pego em tudo o que eu aprendi, quer na faculdade, quer na minha experiência profissional, e trabalho com essas ferramentas que tenho para ir desenvolvendo uma ponte. E se precisar da ajuda de amigos, naturalmente, liga-se a um amigo e pronto. Como é que se faz este pilar? Ou como é que se faz reciclar aí uma parte da ponte. Reciclar uma parte da ponte, exatamente. Sim, isso também acontece muito. Não sei se acontece a ti. Às vezes tens uma estrofe muito boa, mas uma que é horrível. Uma que é horrível, mas acabas depois por pegar nessa estrofe e encaixas noutro sítio. Acho que se calhar com a escrita é mais complicado. Com música sempre podes entreter com um acorde. Pois. E agora podemos ouvir uma musiquinha tua, não é? Sim. Está bem, está bem. Vou lançar a tarde toda. Portanto, já não escrevo canções há muito tempo, já não toco há muito tempo, mas esta foi de uma... acho que foi no meu primeiro ano assim, de experiência profissional, em que... Tiago é médico, by the way, tens que dizer, tens que contextualizar. Em que vi uma doente Ninguém te conhece aqui. a receber uma notícia de que tinha um cancro do pâncreas. Pronto. Uma doente? Uma doente que recebeu a notícia que tinha um cancro do pâncreas. Eu, Maria Julieta, mãe de filhos, avó de netos, com pai e chão sem paixoneta, os tornei completo. Há 3 anos enviuvada, foi culpa do meu Romeu, que só descansava quando o sol subia ao céu. Passei a minha vida a ensinar a paixão por aprender. No tempo de Oliveira Salazar, queria-se gente para obedecer, mas eu nunca tive medo de gritar
pela esperança do amanhecer. Mas agora são os meus pequenos que me trazem alegria. Vibro com os seus dilemas, estão na minha vida numa romaria. Maria Julieta, quem te meteu nesta treta das maleitas sem menção? Maria Julieta, sempre foste a mais correta, sofreste o erro da divisão. Há dias senti-me mal, até fiquei mais amarela. Um susto fora do normal torna a vida mais bela. Os sorrisos são maiores, os beijos são mais vividos. Quais serão os finais a olhar? Quando será a minha ida? Eu penso nos meus arrependimentos, quando fui pobre de espírito, em que escondi meus sentimentos atrás do texto lírico. As birras e as zangas agora há pouco me fazem caso. Não fui, não há truques na manga, nem para aqueles que chegam em atraso. Estava eu tão entretida a lavar a minha louça, eis que me contam de forma atrevida que tenho uma cefaló, qualquer coisa. Maria Julieta, quem te meteu nesta treta das maleitas sem menção? Nem sequer fazes careta quando a coisa fica preta, deixando-me na ilusão. Porque sabes que neste planeta não se dá ajuda nem gorjeta a quem caiu ao chão. Não és nenhuma marioneta na água turva da sarjeta, vês a tua reflexão. Deixa lá de ser pateta, ninguém vive com uma seta espetada no coração. Maria Julieta, quem te meteu nesta treta das maleitas sem menção? Maria Julieta, por ti serei poeta, seremos Camões em comunhão. Muito bem. Agora trocamos aqui a ordem. Muito bem. Uma das... há pouco estávamos a falar daqueles poemas que falam de questões assim um bocadinho mais diretas. Não vamos ler, vamos deixar-vos em suspense. Sim, até porque se lemos muito, os poemas depois ficam sem nenhum poder. Este livro... Mas já falamos disso. Exatamente. Pronto. Que é um poema muito bonito, que é o Silêncio do Viajante, não é? Que tem, na sua forma, tem ali uma particularidade no fim. O poema descreve a cena que está a acontecer com uma realidade incontornável. Estou a tentar ser demasiado a falar. Ou seja, parece que estamos mesmo a ver aquilo a acontecer e a sentir o que o sujeito poético está a sentir. Mas aquilo acaba com uma frase a explicar a explicar o contexto do poema. Eu nunca vi isso antes. Isto é espetacular. Isto foi uma ideia tua.
Tu já tinhas visto isso, porque há mesmo um poema e depois há ali uma frasinha a explicar o que é o poema. Achei isso um pormenor de uma elegância, de uma classe. Esta cena pensamos, será que isto tem significado? Mas eu não paguei. Sim, este poema é sobre eu estava no aeroporto de Frankfurt, no avião de Frankfurt a vir para o Porto quando estava a trabalhar na Alemanha, e o avião nunca mais levantava. E o problema era um problema do ar-condicionado, então ficamos tipo uma hora e meia, 2 horas parados, 3 horas parados, e ao fim de 3 horas o capitão disse: não conseguimos resolver, só vem uma equipa técnica amanhã resolver, portanto tem que ir todos embora. Isto era o último voo da noite, de uma quinta ou uma sexta-feira. E toda a gente que estava no avião estava com uma cara a sair. Depois nós saímos do avião e entramos naqueles autocarros que nos levam de volta ao terminal do aeroporto. E a viagem nesse autocarro foi. E eventualmente o teu trabalho também, agora não é? Mas nos últimos anos também houve assim um grande shift profissional. Achas que isso influenciou a maneira como escreves ou da maneira como pensas na escrita? Eu acho que a meditação ajuda a estar presente, não é? E a reparar nas coisas que normalmente as pessoas não reparamos porque a mente está noutro sítio. E existem poemas que eu escrevi que o objetivo era só retratar exatamente uma coisa. Portanto, se calhar é uma espécie de meditação, uma pessoa focar-se neste piano e descrevê-lo como ele é, e não se calhar como nós imaginamos outras coisas. E se calhar há alguma ligação a isso. Não sei bem qual, mas... Ok. E agora para o livro em si incompleto, há assim alguma lógica para a ordem ou cabe-nos a nós descobrir? Há a lógica para os textos? Sim, para a ordem dos textos. Eu nunca pensei em publicar o livro, não. Escrevia e o meu pai um dia disse: olha, Tomás, manda-me aí os teus textos e eu vou pô-los juntos. E depois o meu pai compilou e enviou para a editora, que é a Cordel Prata, que está aqui, representada essencialmente por este logo, hoje, não é? Porque não vieram cá em pessoa. Mas é o logo. Tem outros lançamentos. E o meu pai compilou aquilo tudo e disse: queres pôr aqui uma ordem? E eu, acho que está bem assim. O meu pai tinha, portanto, não há grande ordem, a não ser o primeiro texto, que é o Coração Tribal. O que eu pensei foi: não vou tentar fazer aqui tipo uma onda de emoções, ou seja, começa contente, depois passa a ser meio triste e depois volta a ser mais ou menos contente, não sei. Portanto, na verdade, a ordem não é muito forte, não há um fio condutor da A a Z. Mas lá está, tem que criar aqui uma onda de sensações. Se calhar, não pôr só emoções completamente diferentes umas a seguir às outras, pelo menos isso. Pronto, acho que sim, acho que é sempre difícil conseguir quando não há. Está ali o taipa. Para quem não vê. Acho que é sempre difícil quando não somos realizadores, não temos um filme, conseguir ordenar as coisas a produzir certas emoções. Se calhar podemos ler o Pigmento. Sim, acho que sim. Acho que era. Aí, jovens, bem-vindos. Estás melhor, Taio? Mais ou menos. Mas estás cá. Sim, o Pigmento. Uma vez eu estava. Seja melhor a grito. Diga. Espero que não seja melhor a grito. Não. Estava no meu antigo trabalho, eu fazia coisas que não gostava muito. Se calhar muitos de nós já fizeram. E uma das coisas um dos dias de trabalho que eu tive foi no interior de Portugal, numa fábrica de têxtil. O que eles faziam? Faziam tubos, basicamente. E nessa fábrica de tubos, no meio de Portugal, estavam 38 graus. Eu estava a acompanhar um técnico
cujo trabalho era reparar máquinas de imprimir códigos de barras nesses tubos que eles estavam a produzir. Pronto, eles tinham um problema na máquina, então foi o técnico lá. E o meu trabalho era ir lá e escrever todas as tarefas que esse técnico estava a fazer, do início ao fim do dia. Fazer tipo um... como é que é? Tipo Um relatório. um relatório de tudo aquilo que ele estava a fazer, mas cujo objetivo era depois aumentar a produtividade do homem que estava lá. Pá, eu estava a sentir tão mal de estar a fazer aquilo, porque ele sentia-se, né, com uma sombra. Eu tinha pai 24 anos ou 23, não percebia nada, muito menos do que ele, daquilo, né? E portanto estava ali, tipo, o gajo dava um passo à direita e dava um passo à direita, ele dava um passo à esquerda e dava um passo à esquerda. E ia tentando falar com ele para fazer com que aquilo pelo menos fosse um bocadinho menos constrangedor, porque estava a ser horrível. Pronto. E para além disso, o espírito que se vivia naquela fábrica era de... Estão a ver? Já viram Lord of the Rings? Quando eles estão em Sauron, ou lá o que é, quando eles estão em Mordor e estão tipo a produzir tipo as armas, tipo, era igual aquilo. Pelo menos a sensação que dava era exatamente igual. E eu estava a ficar, tipo, estava qualquer coisa dentro de mim que eu tinha que, né, tirar. Não sei se viraste o barco hoje, está? Virou, pronto, era isto. Eu precisava também de tirar cá para fora e tudo, era isso. E como eu estava a escrever em pé, o relatório em pé, comecei a rabiscar tipo, palavras completamente ao calhas, porque já não conseguia continuar a fazer aquilo, e depois escrevi um poema. Saiu-me um poema aí, e esse foi desses poucos, vá, que foi mesmo uma coisa que saiu em que eu pensei minimamente naquilo que estava a escrever. E o poema chama-se Pigmento. E se calhar como eu escrevi de pé, também vou dizer de pé. Boa. Alguns de vocês já conhecem, a Nini conhece. E o Thomas também. Bom. Muito obrigado pela empatia também. Estás a fazer arte. Tem que fingir que está na fábrica. Sim, faz aí. Então o poema diz assim: rodeado de gente diferente, que sente e ressente-se a quente, olho alienado à volta e esqueço-me de repente da mente. Que me aproxima e afasta da malta, que magoa e liberta já solta, que ama e empurra à escolta e faz pouco de quem a faz frente. A cor varia de olho para olho, para verde, para cinza, para molho, mas à frente do olho, pois atrás essa mente ela olha a folha da gente indiferente, ao olho que a mira na escola e que cola em fascínio e contente, distante pensante, imaginar ser amante daquela possante mulher de olho berrante e seio chocante, mente gigante e pele gritante, por toque e foque-se no choque, num sítio que goste, e aposte assim ao magote, sem medo que esgote, pois se corre por gosto não morre, ou morre, pois o mundo morre, mas corre e correndo conhece, vivendo e vendo, até se cansar e deitar, descansando a cabeça no manto de cinza e pigmento. Tem uma cadência de fábrica em stress. Foi. Tipo, o código de barras saiu-me do hipotálamo fora. Muito bom. Vai beber muito ao Álvaro Santos naquela fase mais colorida? Não, aquela fase do... ou da cidade, ou das maquinarias todas. Sim. Pronto, e depois de eu escrever isto, senti uma descarga total. Sim. Tipo, estava ali a conter uma emoção bruta dentro de mim, de estar num sítio tão antinatura para mim e de fazer um trabalho tão antinatura também. Sim. E depois consegui relaxar e comecei a falar com ele com mais tranquilidade e mais... Sério? Porque ele era uma pessoa como eu e portanto... mas consegui ligar-me se calhar mais a ele e não durei muito mais nesse trabalho, mas ficou pelo menos o poema. Então. Sim. O trabalho não ficou muito bem feito, o poema ficou impecável. Sim, eu por acaso eu sinto isso também quando às vezes sinto que tenho. Às vezes, isto era quando isso foi para há 5 anos a última música que eu acabei. O Tiago, não sei se quem sabe, trabalha em médico e trabalha agora já não. 24 horas por dia. 25 mais ou menos. E depois faz urgência a seguir. Pá,
É isto. E, portanto, o Tiago já não tem tempo para Eu já não sei o que é que fazer as é suas lá. necessidades fisiológicas. Não, Não tem. não. Uma vez por semana. Está marcado. Está marcado, sim. Amanhã. Quando saís daqui. Não, lá está, que eu também sentia muito isso, ou seja, às vezes sentia ali qualquer coisa. Ou seja, isto são aquelas alturas em que há pouco estávamos a falar, não é, do processo de escrita, de irmos trabalhar, às vezes apanhámos algo do nada e começámos a escrever alguma coisa com tempo e a pensar e depois temos estas vezes, não é, em que o Tomás estava num sítio onde tinha natura e sentiu necessidade de escrever e de repente escreveu, terminou, ficou bem e conseguiu continuar com o seu dia. Eu também sentia muito isso. Às vezes tinha aquelas canções que escrevia o tempo que elas duram a ser tocadas e depois disso sentia-me resolvido e podia continuar com o meu dia. É uma sensação muito boa. Olha, e acho que finalmente também queria perguntar aqui de uma coisa, que é logo no início, há aqui uma frase em inglês que é "To the thing that swings past us, showing that we are always there." O que é que isto significa? Pá, isto é um bocado O que é tipo também. thing that swings? Pode ser várias coisas, não é? Por exemplo, swing pode ser a criatividade que passa por ti, assim, tipo, Ok. passou aqui, ou o que for, essa nuvem, e de facto a única coisa que lá fica quando ela passa és tu. Tipo, estavas lá antes, estás lá durante e estás lá depois. E a meditação também nos mostra isso, né? Então nós estamos sempre lá a observar, independentemente do que está a acontecer. E portanto, se calhar foi isso, foi mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Acho que poderíamos terminar com o último poema, porque ainda temos aqui mais declamações, não é? De um poema que o Tomás escreveu. Não, esse é no fim. Pois é, este é no fim. Então acho que sim, acho Se que calhar antes de passar. passarmos aqui a palavra, só aqui ao meu avô. Vou só dizer um texto que eu escrevi que tem a ver com o Covid. Isto foi em março de 2021, naquela altura em que toda a gente estava em casa e toda a gente estava aterrorizado. E eu estava no Pingo Doce, à porta do Pingo Doce, que era dos poucos sítios que se podia frequentar, não é? E eu passava lá muito tempo. E as pessoas, eu estava à porta do Pingo Doce e sentia que, isto sou eu, vá, um bocadinho mais magrinho, e as pessoas que queriam entrar no Pingo Doce, que é onde está o meu nariz, basicamente faziam isto. Portanto, tipo, faziam uma volta, pai, só para não passarem a menos de 5 metros de mim. Mas tinhas tomado banho? Se calhar não. Pronto, mas as pessoas estavam aterrorizadas com tudo, com a presença das outras pessoas, e aquilo mais uma vez começou-me a criar ali algum desconforto de nem sequer conseguimos passar a menos de 20 metros uns dos outros sem nos sentirmos mal. Então escrevi um texto chamado "O medo não ajuda o amor". Ninguém olha para ninguém, já não se pode olhar. Ninguém para um minuto, já não se pode parar. As pessoas passam por ti em velocidade, de olhos no chão, afastam-se o mais que podem do teu corpo. Não te querem ver, não te querem cheirar, nem muito menos tocar. Agem como se tivessem nojo da tua presença. Como se o seu modo de sobrevivência estivesse acionado para se protegerem de uma infecção que tu portas. Uma infecção que tu expiras, emanas e transpiras em cada partícula do teu hálito, cada poro da tua pele, cada gota do teu suor. Uma infecção tão terrível e violenta que o seu portador se torna também ele terrível e violentamente perigoso, arriscando o bem-estar da tribo. E, como é um indesejado da tribo, excluem-te, ignoram-te e difamam-te. Já não somos da mesma tribo. As tribos são agora constituídas por elementos que vivem em nossa casa. O nosso filho, a nossa mulher, o nosso pai. Tudo o resto são seres cujo passado recente nós desconhecemos. Onde as suas mãos tocaram, o que as suas narinas inalaram, o que as suas bocas mastigaram. O desconhecido deixou de ser aquele que não conhecemos e passou a ser o inimigo. Um risco à nossa saúde, uma infecção volátil, instável e perigosa, contaminante das ruas, corrimões e fechaduras por onde passa. E inimigos à tribo devem ser sempre mantidos longe. Não vão eles arriscar a nossa vida. Estamos por conta própria. Já não contamos com o transeunte que, por forças do acaso, passava por ti quando tropeçaste num cordão e caíste no chão, vertendo o iogurte do saco de plástico e esmurrando um cotovelo no alcatrão. Coitado, pensa ele agora. Espero que não se tenha magoado. Enquanto segue o seu caminho. Mas é claro que me magoei. Se não pelo tombo, pela indiferença que se seguiu. Que se manteve.
pela indiferença em ver um ser humano cair, redondo no chão e nada a fazer para ajudar, nada a oferecer, nada a dizer. Não por mim, mas pela humanidade, pois perdeu parte de si, parte da sua essência, da sua fonte de inspiração e criatividade, das suas emoções, das suas valências e riquezas. Perdeu-se a boa fé, o benefício da dúvida e o voto de confiança. O amor pelo outro foi substituído pelo medo do outro. Medo do que ele fará. Medo da direção que ele escolherá no passeio ao pé da estrada. Da máscara que está mal posta. Do espirro que poderá fugir. Medo de olhar nos olhos. De uma doença que viaja pelos raios de luz e que infecta tudo que toca. Medo de chegar perto, medo de falar, medo de respirar. Medo de sair à rua, de entrar no carro. Medo de tossir ou de ouvir tosse, de sorrir, de se coçar, de se mexer. Medo de dormir, de sonhar, de apanhar ar. Medo do irmão, da bisneta, do padrinho e do cão. Medo do gato e da borracha do sapato, das notícias da milícia, das milícias que protestam contra a perda da humanidade. Medo de acordar, de ir à loja, medo do escritório e do vizinho, medo do elevador, do urinol e do lavatório, medo do secador das mãos e do papel higiênico, medo da própria roupa, da própria máscara, das chaves de casa, de pedir direções, medo de pegar no talão do supermercado, do saco de plástico e do iogurte que verteu pelo alcatrão. Medo, medo, medo. O amor foi substituído pelo medo. E o medo não ajuda o amor. Isto não é para, como quem diz, tirem as máscaras. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de... O medo, quando passa o limite daquilo que nos ajuda a defendermos, que é, um bocadinho de medo é bom, não é? Vocês sabem disso bem. Um bocadinho de medo é bom, mas o que passa desse bocadinho e passa a invadir todas as outras partes da nossa vida deixa de ser produtivo, porque nós, sei lá, parece que deixamos de viver, não é? E portanto, para mantermos aqui algum equilíbrio, que é difícil de chegar, e agora o equilíbrio está a chegar mais ou menos à parte do medo, porque os casos começam a aumentar, é tipo, parece que é uma curva linear com o número de casos, mas não esquecemos de irmos demasiado longe, senão perde-se coisas. Acho eu. E agora deixamos. Acho que podemos já passar a palavra. E agora cá passamos à primeira geração. Já temos 4 gerações aqui. Com licença. Arruma mesmo. Vai continuar mais. Eu vou tirar a máscara, porque eu já fui vacinado 3 vezes. Já fiz a vacina contra a gripe. Eu não sei se há mais vacinas que tenho a fazer. Espero, em boa verdade, não contagiar ninguém, nem com a doença, nem com as palavras que eu vou dizer. Contagiar, se calhar, no bom sentido, não é? Vamos ver. É bom. Bom, eu fui multado pelo meu neto Tomás a dizer umas palavrinhas. Eu penso que ele... Está para ali. Fica melhor. Isso, quero luz atrás. Mas não sei se serei agredido pelo sol aqui na minha careca. Está bom, está bom. Não. Sim, assim. Portanto, eu não sei se ele fez por cerimónia, porque achou que eu teria, de certa maneira, contribuído alguma coisa para a sua pessoa como escritor e como poeta. O que é um facto é que ele convidou-me ao voo, não pode faltar. E eu digo, a festa é tua, tem que estar presente do corpo dele, mas o avô também tem que estar. E eu, perante esta multa que me foi dada... Multa? Não sei se é... É um sofrimento para o avô dizer aqui umas palavras. Até parece. Tive que estar presente. Está a fingir que não está em pulgas. É claro que não vou falar propriamente do livro, porque o livro já está mais ou menos tratado. Há 3 razões principais que
presidiu à escritura deste livro, A Crença, a Razão e a Mente. Aqui foi dissecado esses temas. Vou falar alguma coisa sobre o autor do livro, que por coincidência é meu neto. Bom, eu senti desde muito novo que o Tomás reunia condições que, se bem aproveitadas, podiam levar longe. E, à minha maneira, procurei, de certa forma, criar motivações para ele pudesse concretizar os potenciais que viviam dentro dele. Ele tinha uma coisa que me agradava bastante, que era ser um leitor integrado. Ele lia muito, e isso por si só é, digamos assim, uma plataforma de saída para o campo da escrita. Eu lembro-me que tenho por hábito, quando há uma reunião de família, uns anos ou qualquer coisa assim, dizer umas palavrinhas em verso. E comecei a sentir, de uma forma geral, é um apelo que eu faço a quem me ouve na altura, para procurar, tanto quanto possível, a preservar os seus valores, ou os valores que estão hoje em dia a perder. De maneira que é uma passagem de testemunho. E, de quando em vez, depois dessa leitura, o Tomás vinha ter comigo e dizia: deixa lá ver isto. O que quer dizer aqui com isto? E com aquele outro? E isso é, digamos assim, a sintomatologia de que ele realmente está a escrever e vive esta forma de transmitir qualquer coisa aos outros. E eu, na qualidade de avô, fiquei orgulhoso por isso. Até que um dia ele estava lá em Algures, não sei se no estrangeiro, penso que estava na Alemanha, e me disse: avô, que é que acha aquela ideia de fazermos aqui uma permuta de poemas? O avô dizia-me umas coisas, eu dizia-lhe as outras, e mas não sei o quê. Uma tertúlia familiar por e-mail, não foi? Exatamente. Só entre os dois. Só entre os dois. Só entre os dois. Mas eu lembro-me que a primeira coisa que eu vi e que me mandaste foi aquele poema que disse: de um lado a Rússia, do outro o mar. E só vou dizer aqui duas quadras que tocaram um bocadinho comigo. Ele diz assim: brisa sul, de leve e fresca, relevo em onda, planície escura, abrem dois traços após a pesca, verde de um lado, do outro dura. E mais embaixo, ao relento passo momentos contados, enquanto procuro me deles libertar, curvas e dunas, amor e pecados, de um lado a Rússia, do outro o mar. E tu como? Palmas! Palmas é para ele. Bom, e então nós sempre íamos falando nas nossas versalhadas. E Versalhadas é mesmo o termo. Até que um dia eu pensei que poderia criar uma maior motivação, fazendo de um apelo
através de um verso. Tu tens boa memória, melhor do que a minha, mas não sei se te lembras de eu te ter mandado um verso. Eu pus-me no lugar do Tomás e escrevi aquilo que eu sentia, mas que eu pensava que ele também sentia. Eu tenho a impressão que isso criou, de certa maneira, foi um certo leitmotiv para que ele pudesse escrever e publicar um livro. Penso. E então Disse leitmotiv e comprei. E então esse verso, esse não é um poema, para ser poema tem que ter umas características cujos atributos eu não possuo, mas esse verso, de certa maneira, define a forma como o Tomás equacionou a possibilidade de se transformar em poeta e escritor. Porque ele escreveu, tem escrito umas coisas em prosa, mas penso que tem escrito muito mais em verso. E quando se diz à boca cheia muitas vezes que os poetas são os mentirosos, há quem diga isso, que querem são os mentirosos porque no fundo pouco dizem, querem rimar, e hoje em dia nem é preciso rimar. Veja-se os poetas consagrados que estão agora na berra, como o Eugênio de Castro, como o Jorge Sena, tantos outros, que não têm rima e, no entanto, dizem coisas importantes. Até o Fernando Pessoa, muitas vezes, não rimava nada, mas dizia muito. Já não é de agora. Nesse verso que eu lhe mandei, que se me dão licença, eu gostava de dizer, para poder escapulizar três fases exatamente que presidiram, digamos assim, ao reforço da vontade do Tomás em publicar, que era um salto no futuro. Eu estava a pensar dele agora, era ele que escreve, é ele que pensa, mas era eu que escrevia. Um salto no futuro. E então dizia, na busca de águas que com minhas asas procuro, por entre nuvens, matizadas agora, matizadas depois, andei voando ao sabor do tempo, voando agora, voando depois. E hoje que está meu corpo inerte, continuo voando mundo além. Com fé e coragem, vou teimando na busca de águas, voando agora, voando depois. Muito obrigado. Está claro que se nós analisarmos este pequeno poema, que é muito simples, mas se for um bocadinho mais analisado, podemos descobrir um bocadinho da personalidade de Tomás. A primeira estrofe, quando digo na busca de águas, está claro que isto é um bocado metafórico, mas é fácil de entender. Que com minhas asas procuro, ele está no momento, nessa altura, estava no momento de ansiedade de procurar, de saber o que queria escrever e o que havia de fazer. Andava por entre nuvens, matizadas agora, matizadas depois. Isso anda sempre. Portanto, era aquilo que diziam há bocado, nos altos e baixos. Andei voando ao sabor do tempo. E voavas bastante bem, porque continuavas a voar na busca exatamente dessas águas que tu procuravas.
Mas depois senti, houve um momento em que tu já estavas cansado, exatamente, da caminhada, neste caso de voar no céu. Mas a sua vontade não se perdia. E então ele dizia que hoje que está meu corpo inerte, continuo voando o mundo além. Ele já se estava a sentir cansado, mas não desistia. Enquanto a primeira estrofe é um desejo, a segunda estrofe é uma resiliência. É um querer continuar. Depois termina de uma forma bonita, porque me dá a esperança que vais continuar a voar. Com fé e coragem, vou teimando na busca de águas, voando agora, voando depois. Isso é determinação. É? Palmas. Eu acabo já por te dar a palavra. Então, acontece Só mais que uns ou três parênteses. eu acho que há a proximidade em forma de sentir muito grande entre aquilo que eu senti quando era da tua idade e aquilo que tu sentes hoje, por formas diferentes. Eu lembro-me, para ser poeta é preciso, primeiro, ter sentimentos, sentir. Segundo, ver. As pessoas que olham, mas que não veem. E para ser poeta é preciso ver. E o terceiro ponto, o terceiro passo, é passar à escrita, ou à máquina, ou ao computador, Ou o ou ao guardanapo, aquilo que nos vai no espírito. E eu lembro-me que uma das primeiras coisas que eu tinha para aí uns 16 anos, 15, 16 ou 17 anos, para aí assim, vibrava muito com aquilo que via. E um dia, na minha caminhada, passei por uma cabana em que vivia uma mulherzinha, toda vestida de preto, já de uma idade avançada. O ambiente era escuro, havia um relógio na parede, havia um crucifixo do outro lado e havia uma vela que ardia em cima da mesa. E eu pensei, descrever o ambiente, dizendo, ali naquele canto mórbido e de luz está crucificado Deus bom Jesus. Olhando para tudo, olhando para o nada, ele chora de dor na sala abandonada. E a mesa pequenina, oval e sem ninguém, de branco amortalhada, em cima nada tem. E a vela sobe o castiçal de tarde. Tic-tac, tic-tac, sempre esmoer o tic-tac da vida, o tic-tac da morte. Portanto, eu sinto que no relance que fiz das coisas que me mostraste, que tu tens muito a veia de sentir aquilo que eu sentia. E isso é importante, que se vá continuando na medida em que vamos ao encontro da felicidade. Eu penso que qualquer pessoa que tem esses sentimentos, que quando consegue passar ao computador ou à escrita aquilo que a gente sente, é feliz. E como dizia o Pablo Neruda, nunca deixes de procurar a felicidade, porque essa é a maior realização que nós podemos ter. E se a encontrares,
estás proibido de aprender. Isto é uma mensagem. Bom, para terminar, apenas queria dizer, fazer votos para que tu continues voando e ficas proibido de perder a felicidade que vais encontrar como realizador de poesia. Desejo-te que não seja o primeiro, mas que a seguir venham vários livros com cada passo que dás vai-te sentindo mais feliz, e isso deve ser o suporte que te vai fazer com que possas, como eu digo, voar à procura do fortalecimento dessa tua felicidade. Portanto, são os votos. Eles têm toda a parte. É isso. Escala-te. Palavra ao seu filho mais velho? Mais velho? Segunda geração. Não, o meu filho é sempre ansioso. Nas intervenções. Não nada, avô, coitado. Venha lá. Obrigado pela ajuda que lhe deste. Estar aqui, bom dia a todos. Estar aqui no meio de duas gerações de poetas não é fácil, mas enfim, darei o meu melhor. Antes de mais, queria começar por agradecer à Unicef, na pessoa do Rui Vaz Pinto, a gentileza e a forma como nos acolheram. Não é? Naturalmente, também queria agradecer ao Tiago a sua presença aqui, que é uma pessoa que eu acompanho desde pequenino, é um homem extraordinário, pode ser um excelente médico, um excelente músico, uma excelente pessoa. É verdade. O único mérito que eu tenho de estar aqui é ser filho de doutor. Portanto, é a única coisa que eu tenho. E, portanto, eu resolvi apenas ser breve e chamar a atenção para o livro, que é isso que estamos a falar. Aquilo que nós temos em comum na família é de facto um gosto muito grande pelos livros, e esse gosto deve ser preservado, deve ser mantido, deve ser acolhido. Os livros são de facto importantes na nossa vida e fazem de nós pessoas melhores. E, portanto, eu resolvi, contrariamente aos meus antecessores, eu gosto muito da prosa do Tomás, e portanto vou ler apenas uma pequena passagem de um texto que ele escreveu a propósito dos livros, não do livro, mas dos livros, que é isso que me traz aqui. E ele diz assim: fala-me do livro, fala-me da capa e do prólogo e de algumas referências, como se tudo isso atiçasse a minha vontade de o ler, pois ele é um livro tão bonito e tão presente que era uma pena não o abrir. Vou abri-lo. Vou abri-lo e lê-lo, saboreá-lo, mastigá-lo, rir-me com ele, rir-me dele e de mim, saltar umas páginas, reler umas linhas, virá-lo ao contrário e deitá-lo em mim, se ele me deixar. Se ele me deixava continuar a lê-lo, sem fim, de olhos abertos, ouvidos espertos e atentos assim, a qualquer som, qualquer sinal que goste de mim, que diga que sim. Eu acho isto muito bonito e, portanto... E por fim, e também sou bem eu dos papéis de todos os lados, eu trago aqui um pequeno texto só para acabar, de um autor que eu gosto muito, que é o Borges, que a propósito também dos livros, e não do livro, mas dos livros, diz ele, um dia escreveu assim: dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é sem dúvida o livro. Os demais são extensões do seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões da sua visão. O telefone é a extensão da sua voz. Em seguida temos o arado e a espada, extensões do seu braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Dediquei parte da minha vida às letras e creio que de uma forma de felicidade é a leitura. Obrigado a todos por terem vindo.
Pronto, como é que terminamos agora? Muito bem, acho que podemos acabar Não, então música, não é? com um musical. Não é? Precisas deste, não é? Eu preciso. Isto foi um texto que eu escrevi a uma pessoa especial que está aqui e o Tiago fez uma música sobre esse. Não, fez uma música e pronto, não é? Exato. Sim. Eu musiquei, instrumentei o poema. Como é que é? Cantando os dois, pode ser? Sim? Ensaiaram, está justo. Ensaiamos. Passamos a manhã toda nisso. Peaceful morning, a vibrant night. At the break of dawn, her light was bright. Through floating bodies of spasms and waves. Through his running, she's still amazed. A voice was calling, I can't help but stare. The sky was falling, barely, she said. The walk was long, not enough to know where one belongs and one should go. The flowing upward and lighted too. The night was gone for me and you. What's left, I ask myself outside alone. And this crazy ride. Yes, we went to the smell of the sea. I kissed the moon and she kissed me. The moments were the days when the house was free. Of rushing waves we can't foresee. Oh! Why would we do? Why would we do when all we need is to kiss them out so playfully? Depois, no carro também, fica todo Flowing upwards, the light is too. The night was gone for me and you. What's left, I ask myself outside the day alone. And this crazy ride.